Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, gente, boa noite para você, Carol, para o Muniz, para os ouvintes, para quem... Espero que esteja... Vera, Perdeu o contato. a gente tava ouvindo a Vera bem, aí deu uma oscilação, acho que bem na hora que ela tava falando exatamente sobre a conexão, né, que tá um pouco instável, mas agora voltou, estamos te vendo já de novo aqui até na tela, vamos ver como é que fica aqui nos próximos minutos. Por enquanto, boa noite, Vera. Boa noite. Vamos aqui na força do otimismo, vai dar certo. Ô Vera, para a gente começar, o presidente Lula deu uma entrevista hoje falando sobre o resultado das eleições, disse que é preciso rediscutir o papel eleitoral do PT. Você acha que o presidente fez uma avaliação realista do resultado desse primeiro turno? Eu achei, Carol, a gente vinha aqui cobrando, né, que o presidente falasse a respeito, porque houve uma série de recados que ficaram patentes nas urnas, e o governo precisa estar aberto a ouvi-los, entendê-los, decodificá-los e transformá-los em ações. Mesmo vale também para a esquerda, para o PT, para os partidos que tiveram um desempenho aquém do esperado, aquém do que se espera de um partido que está no poder, de um grupo político que voltou ao poder em 2022. Então, eu achei que ele fez uma leitura correta. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvimos bem, Vera. Tanto do desempenho do PT, quanto da dificuldade que o governo tem em dialogar com setores aí, da sociedade, principalmente com os novos trabalhadores. Ele falou que o PT precisa encontrar, e o governo também, maneiras de conversar com o novo mundo do trabalho. Então, eu achei que essas duas avaliações foram bem realistas, necessárias. Alguns dirão que tardia, mas ainda temos mais de 2 anos de mandato pela frente, então que isso aconteça no meio do mandato é algo normal, é normal de ser feito um balanço, principalmente porque eleições municipais podem e devem funcionar como esse termômetro, o termômetro do que deu certo, do que não deu certo, do que o eleitor está pensando, de quais são os vetores que movem a sociedade. E eu acho que se uma coisa ficou muito clara, é essa desconexão entre o PT e o governo e esse grande contingente de pessoas que passaram a trabalhar de uma outra maneira, em trabalho remoto, em trabalho intermitente, em trabalho autônomo, por meio aí dos aplicativos, nesse novo empreendedorismo em que você é o seu próprio patrão de alguma maneira, e que sim, precisam ter os seus direitos resguardados, querem ter seus direitos resguardados, mas também não querem aquele tipo de proteção sindical e de CLT que foi imaginada ali na época do governo Vargas e foi trazida até a Constituição, até recentemente, e que o PT foi, por muito tempo, um dos grandes defensores e um dos grandes representantes desse enorme contingente de trabalhadores sindicalizados das grandes cidades. Então, agora tem que encontrar uma maneira de falar também com essa nova classe média, essa nova classe emergente. Muitas vezes são pessoas que puderam estudar porque os pais foram beneficiários dos programas do governo Lula, mas que não reconhecem valor nisso, perderam esse dado histórico do que foi feito. Então, isso também precisa ser resgatado. Eu acho que o presidente tomar consciência, tomar pé e admitir publicamente essas coisas é um bom caminho para se sair de um estado meio de letargia, meio de vamos jogar com o que tem, meio daquela coisa que o próprio Lula falou ao longo dessa semana, está proibido ter ideia nova. Acho que ele mesmo deve ter se dado conta que menos de 2 anos de mandato é muito cedo para você interditar novas ideias, porque elas são desejáveis, são necessárias, ainda mais num mundo em profunda e constante modificação como esse em que a gente vive. Então, achei as falas do presidente nessa entrevista para a CBN lá de Fortaleza, para a Rádio Povo, muito boas. Como ele estava falando lá com os colegas da CBN Fortaleza, ele também falou sobre algumas disputas eleitorais importantes agora de segundo turno, né, em que o PT está envolvido, e falou, claro, sobre essa de Fortaleza,
que depois do Viva Voz de ontem saiu Datafolha mostrando uma disputa muito apertada, né, Vera? André Fernandes, do PL, com 47% das intenções de voto e Evandro Leitão, do PT, com 45%. Lula disse que vai dar para o candidato do PT. Como é que você está vendo essa disputa? Vai ser com emoção? Vai ser com muita emoção. Ficou claro ali que essa é uma cidade em que a polarização se faz presente e ali deve ser um pouco preocupante, chocante para a esquerda que a direita tenha conseguido consolidar essa posição, inclusive largando numericamente na frente no segundo turno, tendo virado à frente no primeiro. Então, André Fernandes, do PL, com 47%, Evandro Leitão, do PT, com 45%, e um sinal de que o governo vai ter de negociar, o governo não, caso o PT, com o grupo do Ciro, que saiu muito abalado da derrota no primeiro turno do prefeito, o Sarto, mas que tem ainda um peso, porque é natural que os eleitores do capitão Wagner migrem para o André Fernandes e que os do Sarto migrem para o Evandro Leitão, mas algum tipo de sinalização do Ciro Gomes, por mais que ele esteja em declínio e tenha cometido muitos erros políticos nos últimos anos que acabaram por levá-lo a um isolamento, mas alguma palavra dele ainda pode ser aquele diferencial que falta para se chegar à vitória. O problema é que as coisas ficaram tão esgarçadas que não se sabe se isso será possível. A relação entre ele e os próprios irmãos, entre ele e o PT, por meio da figura do ministro Camilo Fernandes, então tudo isso está muito tensionado, não acredito que seja possível, mas poderia ser aquele empurrãozinho que falta para o candidato do PT vencer. Nessa fala que eu fiz referência na nossa primeira intervenção, o Lula falou da dificuldade do PT no estado de São Paulo, lembrou que o partido já foi o maior do Brasil, continua sendo ali o que tem maior adesão por parte do eleitorado, mas que precisa se reestruturar, precisa transformar o que é uma preferência eleitoral em voto. Então, isso vale também para o Nordeste. Aquela hegemonia do Nordeste foi quebrada nessa eleição. A gente tem várias capitais em que a direita chegou bem, chegou forte, já venceu em algumas, venceu em Maceió, e tem essa grande possibilidade também de levar Fortaleza. A gente tem um candidato de centro-direita também em Salvador, que é o carlista ali, aliado ao Semineto. Então, tem um desafio para o Lula que ele sabe bem. Se ele perder Minas e se perder o Nordeste, a sua reeleição fica muito complicada em 2026. Ele procurou dissociar as duas coisas. A eleição presidencial não tem relação direta com a eleição municipal, a maioria dos estudiosos também acha isso, tem mais relação com o Congresso, mas essa conta não é difícil de fazer. Se você passa a ter, até no Nordeste, um predomínio da centro-direita, fica difícil para o Lula ter aquele colchão de votos que tem resguardado o PT de derrotas que ele tem sofrido no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Então, vai ter de ser feito um trabalho. Me parece que uma das coisas que ficam claras nessa eleição é que só o Bolsa Família, só os programas sociais não são mais suficientes para garantir esse colchão para o PT, nem no Nordeste. Então, você jogar tudo na ideia de que os programas de transferência de renda vão continuar garantindo as vitórias do Lula e do PT, não é mais uma verdade. Então, esse eu acho que é um outro ensinamento que vem das urnas e que essa estada do Lula em Fortaleza, eu acho que vai dar a ele essa temperatura de como estão as coisas, mesmo nas capitais do Nordeste, onde a esquerda já foi muito prevalente. O Vera, hoje saíram dados também do Datafolha sobre a avaliação do governo, mostrando uma estabilidade, né? O Lula é aprovado por 36% dos entrevistados, reprovado por 32%. Agora, se a gente compara com os números do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa mesma fase do mandato, são números similares, só que o Bolsonaro estava no auge da pandemia. O governo está satisfeito com esse patamar? Pois não deveria estar, Carol. Quando a gente ouve os ministros, eles sempre tentam dourar a pílula e dizer que isso é natural, que em meio de mandato sempre tem um certo desgaste e que as coisas vão se recuperar e que a economia está crescendo e isso vai aparecer
para as pessoas logo adiante, mas veja, com a economia crescendo, em média 3% nos 2 primeiros anos, com o emprego tão alto, sem nenhuma pandemia, não deveria estar no mesmo patamar de 2020, quando Bolsonaro enfrentava o auge da pandemia, estava no auge do seu negacionismo, pregando tratamento precoce, cloroquina, todas aquelas maluquices, trocando o ministro da Saúde como quem troca de roupa, e levando uma surra nas eleições municipais. Naquele ano, ele foi amplamente derrotado nas eleições municipais. Então, estar neste patamar, inclusive a aprovação é igual, 37 ali, na verdade, o Bolsonaro era 37, o Lula é 36, então é igual, com um ponto a menos numericamente. Isso é preocupante e deveria levar a uma reflexão, e eu acho que está levando. Acho que as falas do presidente hoje são de quem entendeu que a coisa não está um passeio no bosque, que não está tudo simples, que não está tudo fácil. Acho que os eventos ligados à emergência climática que ocorreram nesse ano, as várias bateções de cabeça em termos de política externa e a dificuldade de fazer com que os agentes econômicos acreditem que o desafio fiscal vai ser enfrentado e que a meta de déficit zero vai conseguir ser cumprida, são problemas em 3 frentes que ajudam a explicar um certo ceticismo que existe com o governo. É um ceticismo que se espraia pelos vários setores da sociedade. Ele é sentido de diferentes maneiras nas diferentes classes sociais, mas ele está espalhado por toda a sociedade. Então, eu acredito que essa fala de hoje do Lula deve ser o início de uma tomada de consciência mais ampla, que pode levar, inclusive, a uma reforma ministerial, sem ser aquela reforma ministerial que a gente tem visto aí, que são reformas feitas para agradar os partidos, para acomodar interesses desses ou aquele, mas uma reforma ministerial para, de fato, tirar quem não funciona e colocar ministros melhores. A gente não teve nenhuma queda de ministro nesse 1 ano e 9 meses por desempenho. E não dá para dizer que o desempenho desses ministros seja aprovável. São ministros, em sua maioria, medíocres, muito fracos, principalmente os ministros indicados por esses partidos aí do Centrão, que nem entregam os votos e nem dão bons ministros. Não deveria justificar um presidente com a experiência que o Lula tem no seu 3º mandato, manter umas pessoas muito fracas como essas, e mesmo amigos dele, aliados do PT, que foram ali muito caros a ele em ocasiões passadas, mas cujo software está vencido. Precisa trocar, precisa melhorar, precisa dar mais respostas a essa sociedade que é muito dinâmica e a cobrança é muito mais rápida do que era nos governos anteriores dele, com todo mundo conectado, com todo mundo online, com as redes sociais jogando o papel que elas jogam. Essas ineficiências ficam claras muito mais rápido e aparecem mais nas pesquisas. Então, acho que o presidente tinha que tomar, sim, consciência disso. Eles admitem que tem um problema de comunicação, e tem mesmo, né? Porque a comunicação ainda está muito aquém dessa velocidade que é preciso ter. Foi feita uma licitação para contratar agências para cuidar da comunicação digital do governo, e ela está ali parada por uma série de irregularidades que houve. Então, eu acho que são vários flancos aqueles em que o Lula tende a agir para dar um impulso no seu governo nos 2 anos que lhe restam de mandato. Vera, vamos falar também sobre a aprovação de Gabriel Galípolo para assumir o Banco Central, para presidir o Banco Central, né? Campos Neto está terminando o mandato, mas vai ter aí um período de uns 2 meses e meio de transição entre eles. A gente teve todo aquele histórico de críticas do governo para o Campos Neto. O que a gente pode esperar desse período de transição agora, hein? Olha, eu acho que tem uma diferença de expectativas, né, entre o que o mercado espera, entre o que o governo espera e entre o que eles lá dentro acham que é a sua tarefa, a sua missão. Da parte do mercado, o que se espera é que seja mantido o rigor no combate à inflação, ou seja, que esse continue sendo o principal mandato, a principal busca do BC, levar a inflação para dentro da meta e não ali para o limite do teto, mas para algo próximo do centro da meta e, se preciso, com aumento de juros. Nesse aspecto, a expectativa do governo, da base aliada do PT, é a oposta, que passada ali essa transição, Gabriel Galípolo finalmente bata no peito e diga é nós e comece a baixar os juros. Isso não vai acontecer.
Então, é uma expectativa que tende a ser frustrada e que era bom que fosse contida antes mesmo dele começar o seu mandato, porque senão ele vai começar o mandato sendo sabotado pelo governo e isso não é bom. É bom que se tenha consciência de que, assim como o Lula não poderia trocar o Campos Neto, ficou muito bravo com isso no começo, também não vai poder trocar o Gabriel Galípolo, e que a ingerência, portanto, que poderia haver fruto dessas pressões no passado, ela não é mais verdadeira diante da autonomia do BC. E aí, ajustar, calibrar essas expectativas e fazer a sua parte. A parte do governo não é pressionar o presidente do Banco Central, a parte do governo é cumprir a meta fiscal que ele mesmo se propôs, né? Que ele mesmo fixou, estabeleceu, e fazer isso realmente com afinco e buscando, e não só um trabalho do Haddad, mas um trabalho de todo mundo. E a expectativa interna do próprio BC é acertar as coisas, as questões administrativas, que são várias, que são diferentes um pouco dessas que a gente olha, deixar ali ajustada toda essa engrenagem do PIX, que eles acham que é uma grande vitória do atual mandato, e deixar pronta a próxima etapa de digitalização dos pagamentos, para evoluir ainda mais nesse quesito, e fazer a transição de modo a que a autonomia do BC seja considerada um ganho institucional por toda a sociedade, seja ali entendida pela sociedade como um avanço que houve nos últimos anos, pelo qual vale a pena brigar e que vale a pena ser mantido de governo para governo. Então, para isso, o Campos Neto e o Galípolo estão muito empenhados em demonstrar afinação entre eles, demonstrar que não tem rusga, que não tem nenhum tipo de ruído, e eles pretendem levar nesse mesmo clima até dezembro, quando sai o Roberto Campos Neto e entra o Gabriel Galípolo. Então, para isso vai ser necessário que eles continuem falando a mesma língua em termos de Selic / inflação, que é o principal tema que vai para fora do que o BC pensa. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Muniz, cada um com suas próprias expectativas, mas as do governo precisando ser muito ajustadas e entender que não vai ser sopa no mel, que só porque saiu o presidente indicado pelo Jair Bolsonaro e vai entrar o presidente do Lula, as coisas vão mudar, porque não vai ser assim, e para mudar vai depender de uma ação que é primeiro do governo e só depois do Banco Central. Vera, obrigada por hoje, boa noite para você, bom fim de semana, até segunda. Bom fim de semana a vocês, até segunda-feira. Tchau, tchau.